criatividade, né? Tudo que se respeita à memória, a gente fala um pouco de Adalto, a gente inicia falando de Adalto, que foi bonequeiro, ceramista, criava engenhocas, né? Pescador, policial, mas foi artista também. E Adalto retratava cenas do Rio de Janeiro, cenas do cotidiano, cenas de alegria e cenas também que buscavam um pouco de reflexão, né? Como Serra Pelada. Então, hoje a gente inicia essa conversa falando um pouco desse processo de criação, desse exercício artístico. Eu inicio essa roda aqui falando com Kátia, mas hoje aqui nós temos Jorge Mendes. Olá, boa tarde. Jorge aceitou nosso convite, está participando da roda de conversa. Jorge é curador, também cenógrafo e também grande apreciador da arte popular brasileira. Nós temos também aqui Sérgio é museólogo, meu parceiro, né? Sérgio também é conservador, restaurador. Sérgio já atua há mais de 20 anos, também voltado para esse nicho do artesanato, da arte popular brasileira. Então, eu vou iniciar aqui as perguntas. Eu vou começar perguntando aqui para a Kátia. Kátia. Bom, Kátia, para você iniciar o seu processo criativo, de onde que vem a sua ideia, quais são os materiais que você utiliza, de onde que parte essa criação? Eu sei que você teve a influência de seu pai, né, para iniciar a sua produção também, você trabalhou muito com ele, teve coautoria nas obras de seu pai, mas de onde que parte toda a sua criatividade, quais são os materiais que você utiliza, como que você se organiza para produzir? Bom, primeiro eu quero dizer que para mim é um prazer estar aqui falando dele, né, falando das obras dele, vendo que a memória, né, que não vai se apagar nunca, né, e eu fico muito orgulhosa disso, né, de ver as peças, né, como ela trouxe. Para mim isso é muito importante. Então, o meu processo criativo começou muito criança, né, vendo ele fazer, vendo ele criar. E às vezes eu sentava do lado, quando eu via as pessoas visitando, né, a oficina, eu ficava do lado olhando como as pessoas admiravam aquilo ali. E a partir da admiração das pessoas, me dava vontade de aprender. Então ele fazia e eu olhava, fazia e olhava. Depois eu pegava, ia mexendo aos pouquinhos, olhando, tentando copiar, e assim eu comecei, né? E depois eu comecei a produzir a partir das minhas ideias mesmo, como ele me ensinou. Foi uma novela, um filme, e a partir daí a gente vai tirando uma cena, umas coisas assim. E foi assim, meu processo criativo mais ou menos começa assim, na ideia, né? Na ideia. A gente vai tendo a ideia a partir do dia a dia, dos momentos, às vezes do que vê, de tudo que a gente vê. Cotidiano, né? Do cotidiano mesmo. Né? E ideia vai surgindo no dia a dia, às vezes um filme que vê, vou fazer aquilo ali. No começo eu fazia muito tipo uma cópia, vou fazer o que o papai fez. Aí ele fez um palhacinho, vou fazer um palhacinho. Aí eu pensava assim, depois, não, eu gosto muito do tema religioso. Aí eu vou fazer o orixá. Aí já começou a partir já da minha ideia. Aí eu comecei a fazer um pouco, né, copiando um pouquinho ele e um pouquinho da minha ideia. Né? Foi assim que foi surgindo. Eu gosto muito porque são vários temas, né? E hoje eu percebo que, claro, Adalto falava da vivência dele, da época dele, e Kátia deu uma modernizada, né? Então hoje a gente tem cenas com telefone, né, smartphone, a gente tem outro contexto, né? Sim, sim. Mas permanece a essência. Um pouquinho. Pois é. Ainda assim, os objetos com movimento. Movimento, eu gosto de fazer, ele me ensinou, né? Os motores, Sérgio também teve bastante aula, bastante aula prática dos motores, me ensinou ali. Eu comecei a dar movimento, do mesmo jeito que ele estava, colocando motor, ele ensinou a amarrar, a fazer essas
peças de movimento também. Fiz bastante peça grande com ele, né? Então deu para aprender acho, um pouquinho. Legal. E eu queria passar um pouco para o Sérgio, né? Você acabou falando dele. E tá todo mundo me ouvindo bem? Não precisa do microfone. Vou tentar falar um pouco mais alto aqui. Queria falar um pouco com o Sérgio, porque a Kátia falou justamente da técnica do Jorge, né? Ali na técnica do Jorge, não, perdão, na técnica do Adalto. E na técnica do Adalto a gente encontra vários materiais, né? E isso para o museólogo é um pouco complicado. Você precisa de um tempo, você precisa de uma análise, você precisa de olhar, né, com atenção, para que você tenha a compreensão daquele material, para que você chegue ali com todo respeito. Então, as obras de Adalton, elas são obras de técnica mista e também muito experimental, devido a essa questão do motor, da mobilidade do material. Como que é para você, Sérgio, esse entendimento da pesquisa até talvez a necessidade de uma intervenção, de um tratamento numa obra como as obras de Adalton? Meu nome é Sérgio, sou museólogo, conservador e restaurador, trabalho particulares, mas trabalho também com o acervo do Museu Casa do Pombal há bastante tempo. E o que acontece? Para a gente, da área de conservação e restauração, tem horas que a gente tem que se livrar um pouquinho do olhar poético, do olhar romântico do artista e pensar em materiais, pensar especificamente no tratamento do ferro, no tratamento da madeira, no tratamento do barro. E essas literaturas, principalmente voltadas para a arte popular brasileira, são muito difíceis de serem encontradas, né? Então a gente busca, claro, sustento nas literaturas, por exemplo, o barro, aprendi no Museu de Arqueologia da USP, o ferro, a madeira, são todos materiais que a madeira eu já trazia da própria restauração da arte religiosa. Então a gente transfere todas essas técnicas. No meu caso, eu sou um museólogo que entrei ali, que já trabalhava com restauração e que vim conhecer e me aprofundar em arte popular brasileira dentro do Museu de Arte Popular Brasileira. Então, o acesso à pesquisa, o acesso aos estudos tiveram que ser próprios praticamente, né? Levando as técnicas que a gente traz da academia, aplicando essas variações de materiais utilizados. O Adalto, em especial, a gente teve com ele no ano de 2000, com um projeto da Fundação Vita, onde ele veio para o Museu do Pombal para consertar, para refazer as geringonças que estavam há muito tempo em disposição e muita coisa já havia parado de funcionar. Então eu tive o privilégio de ter o artista do meu lado, mostrando o que fazia, o que usava, como é que queimava e como é que gerava movimentos, né? Então isso te facilita, porque a museologia, a conservação, a restauração são ciências e ciências vivem de pesquisa, né? Pesquisa e registro dos seus fatos, né? Então isso vai te dando uma grade de conhecimento para você aplicar um pouco mais de conforto. O Adalto foi praticamente um grande prazer, um grande presente que caiu no colo da gente, onde a gente passou praticamente 2 meses, onde primeiro de tudo ele dizia: você quer aprender a amarrar, quer aprender o movimento? Então me dá uma tesoura. Ele simplesmente cortou todos os 326 movimentos de uma obra que é o Carnaval, de desfile de Carnaval, porque não bastava aprender a amarrar a linha de nylon, tinha que entender o raciocínio de movimento, o porquê e o como fazer aquilo se movimentar, né? Por exemplo, os motores que ele tinha, que ele produzia, são motores feitos com catracas e engrenagens que se conseguia na época em lojas de material de construção, lojas normalmente a Bahia se comprava as engrenagens. As engrenagens, a partir desse momento, elas passaram a ser produzidas a nível industrial. Então, para você conseguir uma engrenagem, ele usa 6 no motorzinho daquele. Para conseguir uma engrenagem, você tinha que comprar no mínimo 500 engrenagens. Você tinha que comprar um kit, que
que era vendido para a indústria do carrinho, para a indústria do brinquedo, né? Então, o que a gente fez nesse caso? A gente contou os giros que o motor dele dava e geramos um outro motorzinho lá menor, com auxílio técnico, claro, né? Que a gente entende de mecânica, mas simplesmente produzindo a quantidade de giros que ele dava para produzir o movimento e dando, inclusive, para ele essa continuidade. A partir daí, ele passou a usar o motor que Kátia utiliza ainda hoje, né? O que você dá para ele? Você dá para ele a continuidade, a tecnologia, mas é fundamental que você influencie no seu trabalho, né? Eu não sei se eu me distanciei muito do que você me perguntou, mas é onde cabe a gente, como conservador e como restaurador, influenciar na continuidade, na perpetuação da obra, trocando madeiras simples que ele utilizava, às vezes madeiras de caixotes, madeiras de não tanta resistência, com madeiras mais nobres, com materiais de maior resistência, como pregos, arames e outras coisas, a gente trocando pregos de ferro, pregos de cobre, e dando essas opções para ele que ficaram também um pouco mais fácil, né? Porque ele tinha essa dificuldade comercial de conseguir, de dar continuidade aos seus movimentos. Né? Então, isso, ter o artista próximo para a gente é uma facilidade muito grande. Mas, no mais, supondo agora Vitalino, por exemplo, que falece no mesmo ano que eu nasci, falece em 63, o que sobra para a gente desse conhecimento? Antigamente, hoje em dia, a gente está um pouco mais evoluído nessa coisa. A gente tem várias tecnologia da conservação. Também na USP, onde a gente estuda materiais, estuda pigmentos, estuda barro, que produzido em cada região diferente. O que nos ajuda muito nisso tudo é a pessoa que vai lá colher, tirar da mão do artesão e expô-la, trazê-la ao público. O que nos ajuda muito é essa pessoa que está fazendo essa ligação entre o artista e o público, sustenta também a nós que somos conservadores. Então, quando você adquire, se você puder trazer também para a gente, poder trazer também para a gente a técnica utilizada pelo artista, o material utilizado pelo artista, isso facilita muito a vida da gente na conservação e na perpetuação da arte. Facilita, né? Muito. Isso aí eu passo para ele aqui do lado, eu passo para o Jorge. Esse é o papel do colecionador e do curador, que é um pouco mais do que simplesmente pegar uma obra e colocá-la numa vitrine. Ele tem um trabalho de preservação, que é uma palavra muito pensada aqui, muito colocada. Um trabalho de preservação que vai um pouco além do trabalho do contato, que é o trabalho da conservação e da restauração. A perpetuação vem no registro da memória e no registro das características físicas da obra, né? Então, às vezes, quando você traz isso para a gente, quando você não traz isso para a gente é obrigado a ir lá buscar. Eu agradeço aos colecionadores que fazem essa ponte aí entre a museologia, entre a conservação e a produção artística. A gente bate um pouco de cabeça, né? Bate cabeça para tentar descobrir qual é a técnica, qual é aquela tinta utilizada, se ela é fosca, se ela é brilhosa, né? Às vezes a gente tem uma necessidade ali de recuperar. Quando o artista é vivo, você pode conseguir essa informação dele. Bem mais fácil. Né? Pois é. E o Sérgio tocou num ponto muito interessante, que é você ter o material, né, na sua plenitude, no seu melhor estado, para que isso seja comunicado ao público. Né? Finalidade não é guardar, né, mas sim mostrar, comunicar. Como que a gente comunica isso para o público? E aí eu direciono um pouco a nossa conversa para o Jorge. Como que a gente entende e faz uma leitura do material, das obras, e tem um olhar sensível para comunicar ao público? Como que a gente chega nessa comunicação de uma maneira que a gente vai dar um entendimento à pessoa e trazer reflexão? Né? A Dalton, não entendi nada, eu já toda hora ele dá uma travadinha. A Dalton retratou diversas cenas, né? Como eu falei aqui no início, cenas que, é claro, falavam de momentos de alegria, mas cenas também que falavam de momentos de reflexão. A Dalton teve obras tanto religiosas, né, católicas, até cenas eróticas.
que você vai chegar até o público. Eu queria saber de você, Jonas, que já tem contato com as obras do Adalto, que é um admirador, como que funciona para você, como que é essa leitura, como que é o seu conhecimento, seu contato com as obras do Adalto? Como que você inicia? Eu acho que dá para me ouvir assim, seu microfone? Prefere? Eu acho que assim, é preciso assim, situar algumas questões. Assim, minha relação com a Adalto, eu conheci a secretária, não me lembro da Cátia pequenininha, mas eu conheci a Adalto no final dos anos 70, no SESC. Se fazia umas grandes exposições, principalmente na Semana do Folclore. Eu sou ceramista também, comecei com 17 anos como ceramista urbano, sou conterrâneo, nascemos em Niterói. Só queria situar um pouco essa questão. Então conheci o Adalto num lugar chamado Buraco do Boi, que era muito, muito humilde, uma situação muito simples. E eu levava meus alunos de cerâmica para visitar o ateliê do Adalto. Indo um pouco com o Sérgio, eu dava aula na Fundação Leão 13 em trabalhos sociais. E levando esses alunos lá, a gente ria, porque tudo que estava lá, um tal francês comprava tudo. Então a gente não podia comprar nada desse tal francês, tudo era de um tal francês que a gente não sabia quem era, que era o Jacques, que eu estou por Pontal, na verdade. Então, o tal francês compulsivo, nada do Adalto estava vendo, tudo era do tal francês. Então a minha relação com o Adalto dessa cidade, de levar alunos para visitar o ateliê dele, ele sempre muito generoso nos recebendo. Eu estou falando do final dos anos 70, 80. Eu comecei a conhecer em 70, início de 80, e lá para 89, 90 eu consigo situar bem pela minha situação como professor. E ele me recebia lá nesse ateliê dele. Eu acho que é importante, você levantou algumas questões, assim, a questão da arte popular, infelizmente, assim, ela ainda é um pouco incompreendida. Então, eu sinto uma necessidade, principalmente quando há uma exposição, uma curadoria. Aliás, é uma frase da Janete que eu acho linda: a gente só gosta daquilo que conhece. E é importante situar o artista, eu acho importante situar a obra e a história do artista. Eu fiz uma pergunta há pouco a Cátia de fora. Assim, a Adalto tem um universo muito rico do circo, só para situar vocês. Quem mora em Niterói, quem nasceu em Niterói, sabe que uma das maiores tragédias de Niterói foi o incêndio do circo em 61. Eu perguntei a Cátia, que a Adalto vai ter 20 e poucos anos, que interferência isso teve na vida do Adalto para produzir tamanha quantidade de peças relacionadas ao circo, já que na minha cidade, Niterói, era difícil até a palavra circo, né? Foi uma tragédia, enfim, Tanguy se projetou lá, enfim, tem uma série de questões. Outra questão é a questão do urbano. Eu conheci o Adalto, tanto eu como professor de cerâmica, e ele, a gente comprava barro, diferente do pessoal de Caruaru, do Vale de Jequitinhonha, que vai lá no barreiro, retira e trata e tal. Então o urbano também estava entrando aí, não existia barreiro em Niterói para me catar o barro. A gente dependia de olarias e dependia já do barro mais ou menos pronto para a gente produzir. E eu sempre senti no Adalto a necessidade de se expressar, por isso não ficar, eu estava conversando também com o Sérgio, há pouco assim, vontade de voltar no tempo e falar: Adalto, não usa esses pregos de ferro, ou usa uma talisca de bambu, ou tão cobre, porque esse é o grande problema de manutenção. A gente riu ali fora, ele estava pouco ligando se isso ia ficar ou não. Ele queria naquele momento era se expressar. Que material ele usaria ali na engrenagem ou não. Quando a gente abre, você vai ver diversos tipos de madeiras e é complexo, é lindo aquilo de ver porque é de uma complexidade enorme. Mas eu queria situar assim, é importante entender esse artista, entender o urbano. Adalto se coloca dentro do urbano. Então, eu acho que a necessidade de se expressar e sobreviver, que eu acho mais importante, que é a dificuldade de todo artista popular, viver do seu trabalho. Então, não é fácil viver do trabalho do que produz, aonde eu consigo material. E eu trouxe para vocês verem, para a Cátia, desculpa, mas principalmente, um trabalho do Adalto feito em papel machê, que já era uma fuga dele, querendo não estar tão dependente do barro e da queima. Não é só o barro, gente. Todo o processo da cerâmica é muito mais complexo, exige queima. Então, no papel, ele conseguia resolver algumas questões. A Cátia falou, ele falava
papel adalto, né? Em vez de papel machê, papel adalto. Então, isso são curiosidades que vai levantar algumas questões, né? Como eu vivo, o Sérgio levantou muito bem, sugeriu o Pontal na época ele usar cobre, mas ele não tinha dinheiro para comprar pregos de cobre, que é muito mais caro. Então, questões de sobrevivência mesmo e de se expressar, né? E o que mais me toca no Adalto, isso a gente fez lá nesse Museu Janés Costa, uma exposição, tudo que move é sagrado, que vai falar exatamente disso, da necessidade desse movimento e das peças em movimento. A gente foi uma exposição que a gente fez durante a pandemia, e a gente vai falar isso. Quando todo mundo ficou sem movimento, preso dentro de casa e sem área, a gente joga essa necessidade do movimento. Essa questão do movimento que é importante entender. Eu estou citando a vocês a sua pergunta, parece que eu fugi um pouco, mas vai falar que é importante, ao olhar a obra, entender o contexto onde ela foi produzida, em que condições ela foi produzida, em que interferências o meio trouxe para que aquilo fosse, que você falou lindamente. Se eu vejo um filme, eu posso fazer uma peça inspirada no filme. E Adalto, ele vivia essa questão. Eu nunca pude perguntá-lo pessoalmente, perguntei a Cátia qual foi a interferência do circo na obra dele, a tragédia da cidade para a obra dele. Isso eu nunca soube, eu acho que a Cátia também era bem... Nada assim, direto, né? Eu só me recordo que a minha mãe ia nesse dia com minha irmã e não foi porque ele não tinha deixado por algum motivo, mas só isso. Mas de repente ele podia ter isso em mente, né? No eu dele e não ter passado. É que como ele retratava, ele retratava toda essa cena urbana, deve dar do portal, deve ter centenas de peças de Adalto, de figuras vendedores de cataventos, algodão doce, e todo o movimento de trabalhadores, não só de figuras do palhaço ou dos profissionais diretamente ligados ao circo, como quem estava em torno do circo. Então acho que isso é lindo quando resgata esse... O Adalto, ele tem uma linguagem, como você falou, urbana. Ele não vai ao boizinho, à vaquinha ou ao meio rural, né, como outros centros de produção, como o Vale do Jequitinhonha, como o Alto do Moura, Tracunhaém e outros por aí, porque ele trata o meio dele, o meio urbano dele. Ele vai falar do que ele vê, ele fala do vendedor de bandeirinhas do Maracanã, ele fala de coisas muito peculiares. Mas ele vai se utilizar, como ele citou, de uma técnica que até então nem ele mesmo dominava. Ele vê uma reportagem sobre Vitalino, tem uma entrevista que ele diz que ele vê uma reportagem sobre o mestre Vitalino, que ele chama de um homem integral, né? Um homem que falava de si, que falava da sua vida, falava do seu cotidiano, dominava isso e apresentava isso na sua linguagem, e ele decide que é isso que ele vai fazer também. Mas, como ele falou, essa tradição, isso vem de uma tradição nesses meios rurais. Chegar-se à produção artística no barro, na cerâmica, vem do fazer cotidiano, vem do seu prato, vem do seu filtro, vem da sua moringa, vem do seu utilitário, né? Queimava-se o próprio prato. Então domina-se aí o fazer, domina-se a produção do material do qual você vai criar o seu objeto de linguagem, né? No caso do Adalto, ele vai se utilizar dessa técnica, ele quebra a cabeça durante muito tempo, mas ele domina a queima do barro. Ele domina a queima do barro dele é uma queima assim excelente, mas algumas questões que inquietaram, que inquietam a gente hoje, por exemplo, a questão o porquê desse problema do prego, né? O Adalto ele se utiliza do prego para fazer o movimento do braço, ele se espeta o prego no tronco e atravessa o braço com esse prego, né? Esse prego, com o tempo, ele oxida, né? Ele começa a absorver o oxigênio da umidade ambiente, ele vai oxidar, vai crescer de volume, e o barro é estático. O barro não acompanha, o barro não tem elasticidade para acompanhar esse volume de estoura. Isso já era uma inquietude de Vitalino, lá no começo. Vitalino, quando ele começa a produzir, ele faz bonecos mais contidos, né? Ele não se permitia muito ao movimento, porque e depois com o contato com Zé Caboclo, é que ele vai se soltar um pouco mais, que Zé Caboclo introduz o arame no interior da obra.
o arame no interior da obra que te produz soltar um braço, secar um braço na sombra, sustentar, porque a obra seca na sombra, depois é que ela vai ser queimada, ela perde toda a sua água. Tem umas fotos de Marcel Dutroux, que tem lá Vitalino no sol, lá produzindo, esquece, impossível, a produção era toda na sombra, o barro seca na sombra, né? Então, e Zé Caboclo dizia, o Vitalino dizia para Zé Caboclo, cara, isso aí vai enferrujar, vai estourar a obra. Na época, claro, não estourou imediatamente, o Vitalino foi na barca, Vitalino tem um determinado período de produção onde ele se solta, ele se permite movimentos também um pouco mais soltos, mas hoje em dia a gente na museologia, na conservação, vê que Vitalino estava certo, que o barro realmente, do barro introduzido, que te permitiu, mas isso é uma incomodação, isso é uma inquietação do conservador, do restaurador. Se ele está com vontade de se expressar, se ele está com vontade de soltar os seus braços e o recurso que ele tem é esse, não cabe a mim como conservador e restaurador dizer para ele que isso não vai dar certo no futuro. Faça e depois é problema nosso, a gente se vira para ensinar o que você deixa. Né? E é mais ou menos por aí, que a gente também não pode entrar a ponto de influenciar ou de descaracterizar a obra de um artista, porque por uma questão que de repente não é uma questão dele, né? Não é uma preocupação dele. É como se de repente, sei lá, você pega o Nino ou alguma outras coisas onde ele pintou e respingou uma tinta. Se a gente depois desse tempo todo fotografar essa obra, a gente conhece as características dessa obra, alguém foi pintar uma parede e respingou uma tinta, essa a gente remove, mas aquela que não incomodou o artista, ela é parte integrante da obra, não tem jeito, essa não se remove. Então você tem que ter muito bem alinhado esse limite de até onde você entra, até onde você interfere, ou até onde você fica esperando da ruim, da ruim para você depois entrar, porque a tua obrigação e o teu preparo que você escolheu para fazer foi exatamente conservar. Não, se não fosse artista, né? Fosse fazer obras. Tem uma do Zé Caboclo que é muito interessante, que ele botava nos bonequinhos dele, cachimbinhos, nos bonequinhos com o movimento dele. Tem uma colecionadora que diz que ele incentivava tabagismo e outras coisas. Aí ele dizia para ela, falou assim, então a senhora faz isso sem cachimbinho, porque todos os meus têm cachimbinhos, tá? Ou seja, o artista é quem produz, a gente só um recolhe e traz aos olhos de vocês, e o outro recolhe a informação dos dois e tenta que isso vai levar mais à frente. Por aí. Bom, a gente deixa agora essa parte, eu queria mostrar para vocês essa obra do Adalto que faz parte aqui do acervo do Cravo. E também queria passar a pergunta para vocês. Só no telefone botando aí, quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer uma pergunta. Não sei se tem algum museu aqui. Que isso? Não tem nenhum aluno de museologia, eu achei que. Que bom! É isso. A gente fala de movimento, né? A gente está falando desse movimentação e dificuldade que o Sérgio acabou de falar. Essa obra é linda dele. Também tem movimentação. Então aqui embaixo, né, então botou algumas engrenagens maiores, menores, que o Adalto conseguia dar um movimento que ele queria. Então tem um movimento muito rápido, um movimento de tamborim, que é outra velocidade, que até hoje os braços, enfim, é um gênio, né? Aqui do lado, algumas outras obras, que já trouxe do Adalto, aqui é a parte que ele acaba passando de papel machê. Aqui do lado os motores, o rádio antigo, motor antigo, motor novo. E ali ao lado as obras da Cátia. As obras da Cátia que nós temos aqui, não
dela. Então, elas também possuem movimentação. Algumas outras são arte erótica. E eu, particularmente, adoro essa da pipa. Eu acho bem bonita. E agora eu vou passar um pouco o microfone para vocês, quando vocês têm alguma dúvida, para fazer uma pergunta. Você se apresentar antes. Boa tarde, Vitor. A minha dúvida é a seguinte: quantas obras faz auto produziu ao longo da vida e onde elas estão agora, em sua maioria? Você pode repetir a sua pergunta? Acabou sendo muito baixo. Sim, quantas obras ele fez ao longo da vida e onde elas estão agora? Quantas obras? Ele fez ao longo da vida e onde elas estão agora. Muito difícil saber isso. Muita coisa. Ele produzia muito. Muita obra no Brasil, fora do Brasil. Muita coisa mesmo. Primeiro que ele começou, né? Vendia até em feiras, peças pequenininhas, né? Então fazia muita coisa. Não tem ideia, nem das peças grandes. Mas o Eu que tem conheço hoje? obras Sabe do se- Adalto em pelo menos 3 acervos diferentes, né? Tem obras do Adalto, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, através do Israel Klabin, tem obras do Adalto. Quando ele está na mão de uma instituição, eu trabalho com o Museu Casa do Pontal, a gente tem registrado, não vou ter agora de memória, até porque se eu tivesse procurado saber, eu te responderia com exatidão, porque a gente costuma, quando ele está numa instituição que tem um setor de conservação, de instalação, ele geralmente, em museologia, ele tem catalogado, tem todos registrados, mas eu encontro muito colecionadores, uma que papai comprou não sei aonde, então isso fica muito vago. Eu registro todas as que passam pelas minhas mãos, porque pelo vício museológico mesmo, é inevitável o vício museológico, mas ainda tem muitas, tem gente até que às vezes te mostra que tem um monte, mas só te deixa ver aquela que você tem que restaurar. Tem muita coisa perdida de Adalto por aí. E muitos que desconhecem o artista. Na Praça 15, na feira, já adquiri várias obras do Adalto. Então, assim, mas eu acho que, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, até a Fundação Cartier, que ele fez aquela exposição, em Paris tem obra do Adalto. Paris tem. Você perguntou isso, né? Onde tem? Então, tem grandes coleções. Se não me engano, E do Deus. 2009 tem a exposição deles. Fundação Cartier tem um sangue. Mas aqui no Brasil é o Museu do Pontal que tem mais obras dele catalogadas, separadas? Eu creio que sim, porque o Jacques, como ele mostrou, falou aqui, O francês. essa característica era um francês compulsivo que comprava. A gente, sem dúvida nenhuma, tem talvez uma das maiores coleções de Adalto Fernandes Lopes, assim como alguns outros também. Antônio de Oliveira, Vitalino, e outros que surgem nessa época, porque o Jacques ele vem para cá depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele era amigo de Braque, de Picasso, de todo esse pessoal que participava desse movimento francês contra o nazismo. Então, depois da Segunda Guerra, ele conhece Portinari num café em Paris, e que o indica que vem ao Brasil. Ele vai trabalhar aqui no Brasil a princípio com montagens de exposição. Ele foi aquarelista do Burle Marx também, ele monta exposições, mas ele numa dessas viagens de montagem de exposição, ele vai fazer arquitetura promocional. Numa dessas viagens ele vai montar um estande para uma empresa que estava fazendo a linha aérea Rio de Janeiro Recife, e vai à feira de Caruaru e ele conhece Vitalino e seu grupo. Aí você imagina, para um homem que vem com as influências já do pensamento modernista, da procura da arte simples, da arte primitiva, da arte natural, o mais distante possível das influências acadêmicas
Ele chega aqui, ele vê em Caruaru, exatamente, o Caruaru era o ponto onde eles se deslocavam para vender. Ele vai ao Alto Douro, que é no Agreste, lá dentro, ele vê esse homem simples, humilde, sem contato nenhum com o museu, sem contato nenhum com produção artística, galeria de arte, nada, mas ele produz a arte que é falar do seu cotidiano, falar do seu dia a dia, ou seja, ele vê esse ser interior, esse ser primitivo, esse ser distante, já produzindo essa arte que era buscada, né, lá fora. Então ele se encanta com isso e vai colecionar compulsivamente, mas ele já tinha também as suas características de registrar o que estava comprando, de dizer de onde é que vinha aquilo que ele estava comprando. Então o Adalton na vida do Jacques, assim, mais do que um artista que ele colecionava obras, eram amigos de não só ele, como Antônio de Oliveira, entre outros, de estarem juntos. Então produziu o que dá que eu quero. Às vezes ele olhava, o que você tem aí? Ele comprava a fornada toda, né? Então ele deixava muito pouco espaço para outras pessoas venderem. Mas a Adalton produzia constantemente, e antes dele até chegar a ser conhecido, ser introduzido, ele já produzia, tanto que você encontra ainda hoje, né, obras dele. Você falou na feira lá da Praça 15, com certeza a obra que foi comprada por alguém, parou na mão de um antiquário, ou que parou na mão de alguém, mas ainda tem muita coisa do Adalton que é muito guardada para a gente conhecer. Eu acho um dado interessante, assim, a aproximação, né, Rio de Janeiro, Niterói, enfim, o Adalton estava próximo. Para quem não conhece o Alto do Moura, lá 50 anos atrás, era uma coisa distante, longínqua para chegar, era muito complicado. Né? Muitas pessoas me perguntam, às vezes, eu fico refletindo sobre isso. Lá nos anos 40, o Vitalino produzindo, né, toda essa imaginária, o povo, a situação, que vez ou outra eu ouço isso, né? A tal valorização do México, que tanto Vitalino, esses bonequinhos, eu fico danado vendo esses tais bonequinhos. Mas é tudo importante situar, como a gente está situando a Adalton, a realidade dele, mas eu fico imaginando lá nos anos 90, num lugar que só fazia pote e panela, porque precisava disso para cozinhar e guardar a água. Que louco é esse que começa a reproduzir a vida urbana? Por que ninguém pensa nisso, né? Que está totalmente fora da curva, está totalmente fora da caixinha, né? Essa é a importância. Depois dele, é fácil fazer que nem dar uma tela em branco, pintar, isso aí eu pinto depois que viu pintado. Vai lá e cria. Então, acho que essa que é a importância da arte de diversidade. É muito fácil depois questionar esses bonequinhos. O Adalton já deve ter ouvido isso. Essa é uma forma brutal e cruel de desvalorizar o trabalho do artista. Né? Eu acho que é importante essas discussões, é importante esses encontros. Quando eu falei, a gente só gosta daquilo que de fato conhece, é porque não é só aquela obra que está ali, ou o tal do bonequinho. Por trás existe uma história incrível de resiliência, uma história incrível que cria uma linguagem, que registra uma necessidade, acima de tudo, de se expressar. Porque eu ouço de muitos artistas, se eu não fizer isso, eu endoido. Ninguém para pensar nisso. Ou é isso ou a loucura. Ou eu me expresso ou eu endoido. Eu já ouvi muitos disso. Muitos falarem isso. Eu necessito de expor, porque senão é doideira. É a loucura de um outro sentido. Adalton não se conforma em fazer, ele começa fazendo lá a ideia de Vitalino, bonequinho, pronto, muito estático, mas impossível para um homem extremamente ágil, dinâmico, criador. Ele inventa um jeito de fazer aquilo se movimentar. Ele faz aquele mesmo bonequinho de barro que o Vitalino faz lá, com a linguagem dele. O Vitalino fazia um boizinho, uma vaquinha, ou sei lá, até chegar aos retirantes, que era o que ele tinha no seu cotidiano. O Adalton vai no cotidiano dele, mas o desenvolvimento técnico é da genialidade de cada um. A gente fica na parada a vida inteira. O Adalton é ansioso pelo movimento. Né? E toca de uma forma muito sensível. Eu fico horas, às vezes, no acervo, então, em alguns momentos eu me pego preso em algumas obras. Né? Então, essa obra do Adalton, em certo momento eu parei, a gente teve um resgate dessa obra, né? Toda a recuperação dela. E ali a gente está falando do bonde de São Januário, que é uma coisa que não existe mais. Né? Eu não sabia que em São Januário tinha bonde. Então, eu fui pesquisar sobre o bonde de São Januário depois
depois vem a obra de Adalton. Então vi cenas de carnaval, as pessoas pegando bonde, tem fotos antigas, assim, bem interessantes. Então a gente fala ali de memória da cidade, né? Hoje falando também de Adalton. Então a gente encontra ali vários motivos, né? Não só pelo exercício artístico do Adalton, mas em si para retratar uma cena que para ele tinha diversos motivos. E hoje a gente vê essa movimentação, claro que chama a atenção da gente, mas dentro de uma só obra a gente tem várias coisas sendo comunicadas, né? Tanto os motivos do artista quanto essa cena que ele retrata. Então é muito forte, muito forte. Realmente dessa maneira como a gente está falando. Deixa eu só falar aqui falando, né, sobre os materiais, né, usados. Ele, na época que ele fazia esses trabalhos, ele realmente ele não pensava assim muito no material. Ele pensava, ele queria, primeiro ele fazia aquelas ideias, aqueles bonequinhos parados, tudo. Depois ele olhava, eu tenho que dar vida àquilo ali, ele queria dar vida, de alguma forma. Então ele não se preocupava se o prego ia ficar torto ou não, ele queria que aquilo ali mexesse. Então ele trabalhou muito nessa parte da mente dele, como eu vou fazer mexer, como eu vou fazer movimentar. Então a mensagem que ele queria passar, depois ele queria passar em movimento. Então ele chegou a comentar, né, comigo, com a minha mãe, que o boneco dele, mesmo parado, tinha movimento, que muita gente já tinha falado isso para ele. Mas ele insistia que ele queria botar o movimento. Então, às vezes, ele pregava, realmente, usava, não tinha muitos recursos, usava aquele material que ele tinha. O que ele tinha, ele usava para tentar fazer aquilo ali, acho que conseguiu, né? Conseguia fazer. Às vezes ele falava, mas tá torto aqui, você não entende de arte. É isso daqui. Mas faz um rostinho mais bonitinho. Essa boneca tá com o rosto feio, ó. Vocês não entendem de arte, o bonito que é feio, o feio que é bonito, falava assim pra gente. Então ele não se importava, se o rostinho ia ficar ali, bonitinho, ele queria passar aquela mensagem que estava ali. Vamos dizer, se o vendedor de galinha tivesse com o rosto tortinho, ele não se incomodava, ele ia passar aquela imagem do vendedor de galinha, entendeu? Então os materiais realmente não tinham muito recurso e ele fazia com o que ele podia, contando que saísse a ideia dele ali, que ele conseguisse passar a mensagem, né? E eu estou tentando fazer a mesma coisa. Vou chegar lá. Chegou. Posso fazer uma pergunta, Kátia? Meu nome é Ana Paula, eu não sou estudante de arte, sou só uma apreciadora. E eu tinha curiosidade de saber, Kátia, quando ele criava as artes, como era o estado emocional dele? Quando ele produzia muito, ele estava feliz, estava triste? Isso às vezes eu gosto de saber, e às vezes o artista, quando ele está num estado assim emocional específico, ele produz mais, né? Ele consegue botar aquilo para fora, né? Olha, o que você observou nisso? Já das que duas você também formas, gostava? né? Porque eu acompanhei ele, vamos dizer, triste e às vezes alegre. Das duas formas ele produzia. Ele conseguia produzir. Ele ficava quieto e ficava lá trabalhando, deixava dele de ver. Depois ele mostrava, olha o que eu fiz. Então, se estivesse alegre, vamos dizer, saía o samba. Se estivesse um pouquinho mais triste, saía aquela cena, aquele homem mais... Mas ele produzia do mesmo jeito, tanto triste quanto... As ideias, como As que ideias vinham ali, vinham assim na e mente muitas das dele. vezes eu vi ele até triste, fazendo coisas alegres. Já vi assim, triste, com ideias de coisas alegres. Eu acho que não dá, assim, eu convivi pouquíssimo com Adalto, né? Mais essas visitas. Mas sempre a sensação que eu tive é que ele tinha real tamanho, a noção do tamanho dele, ele sabia. Adalto, ele era vaidoso, ele sabia um pouco da importância dele. Na época, eu conheci já no final, já chegando nos anos 90. Né? O tal francês valorizava muito. Então, eu acho que o Jacques incutiu no Adalto a importância dele. Ele tinha noção do tamanho dele. Ele não estava perdido e deixou alguém descobrir lá na frente e valorizar. Não. Na época, isso me passava.
sempre que eu estava lá. Tem uns que é muito crítico, né, com a própria obra, né? Sim, E não, ele críticas já é. sempre vão ser sempre, mas saber o tamanho, assim, eu sou importante, principalmente para o estado do Rio, que tem pouquíssimos artistas populares, assim, reconhecidos. Se a gente conta, são raros, né? São muito poucos, mas está aparecendo um pouco mais para essa valorização. Ele conseguia dar uma marca na obra para dizer que isso aqui fui eu que fiz, né? Ele Eu acho que conseguia. a gente já identificava que era dele, mas eu estou falando, mas a importância dele saber, a importância ele tinha noção do tamanho dele. Não, eu sou um artista, eu faço, eu tenho venda, entendeu? Com todas as dificuldades que eu estou trabalhando, porque tem outros que não têm esse tamanho, não sabem da importância dele e que já está presente dentro da história da arte. Ele, pelo menos das vezes que eu tive ele junto com meus alunos, ele falava dessa forma. Então ele se colocava como um artista e sabia o tamanho dele como artista. Isso que eu acho importante dizer. Ele não era, não sei se eu estou errado, Cátia, mas essa sensação sempre me passou. Não, isso é certo. Você conhecia ali, você é muito famoso, você é muito conhecido, falava isso. Continua fazendo, a gente vai ficar muito famoso. Eu vou vender para fora do Brasil. Tudo antes de vender, ele passava. Ele já tinha ideia de querer. Nossa, gostaria muito de ter tido conhecido ele. A gente tem mais uma pergunta aqui. Antes de eu passar a palavra, eu queria convidar. Eu queria convidar todo mundo depois do final dessa conversa para a gente confraternizar aqui do lado de fora, com o tá bom? Uma pergunta, o Adalto foi pioneiro nessa parte da movimentação da obra dele ou houve alguém antes que fez isso? O Adalto, o movimento nele é natural, eu não posso dizer que ele tenha influência de outro. O movimento dele vem da inquietude sua de querer fazer, se expressar e movimentar. Mas a gente tem alguns outros exemplos, a gente tem o mestre Molina, que é de São Paulo, que o SESC detém uma grande quantidade de obras dele, inclusive a gente está numa exposição temporária do circo, que a gente tem no parque do mestre Molina, que já tinha essa ideia de fazer, agitar, de fazer movimento. O próprio Antônio de Oliveira, o Antônio de Oliveira era um artista que ele produzia em madeira, mas ele tinha uma característica de não vender, ele fazia exposições em feiras agropecuárias, em rodeios, festas da cidade dele, no interior de Minas Gerais, de Belmiro Braga, onde ele se utilizava de movimentos através de tupis, motores de geladeira, que ficavam também sempre numa parte de baixo escondida, onde ele se utilizava também, mas como ele trabalhava com madeira, ele já fazia furozinho na madeira, usava o mesmo prego, e ao invés de dar argolinha, que o Adalto estava aqui, botava um preguinho onde ele nada e fazia com que as coisas tivessem lá os seus movimentos. Mas são, por exemplo, Saúba também era uma molengueiro de Recife, que depois com essa explosão da arte popular, da procura, coisa toda, ele começa também a produzir obras com movimento. Eu acho que vem um pouco mais da inquietude do próprio artista, né, da incontinência do artista, de produzir, não tanto, até porque eles não tinham, às vezes, por exemplo, você pensar Molina em São Paulo, Saúba no Recife, Antônio de Oliveira em Minas Gerais e Adalto no Rio de Janeiro, nem sempre eles tinham condições de se cruzar, ou já que foi, sem dúvida, uma ligação entre eles, mas quando ele apresenta Antônio de Oliveira a Adalto, os dois já faziam movimentos e com características técnicas completamente diferentes. Na verdade, eles tiram esse movimento do que eles têm próximo de si. O Antônio de Oliveira se apega aos motores, as correias, o Adalto ele já vai a motores de brinquedo, a motores de utilitários domésticos, cada um, por ser também um homem urbano, né, é uma característica também urbana dele. Então, cada um usa do seu recurso.
mas não se pode dizer que um influencia o outro. Então, não dá para se dizer que ele seja pioneiro. Ele é pioneiro na sua própria vontade. Assim. Ele pode-se dizer que ele tem influência na produção de barro, ele tem escolhido esse material, ele tem escolhido essa expressão através de vitamina, mas dá movimento a isso, sem dúvida nenhuma, uma espontaneidade dele. Acho que essa arte de movimento vem de lá de longe. Uma mulher é muito forte nisso. As rodas de farinha no Nordeste todas têm movimento. O catavento, né, gente? Não precisa nem de motor nem nada. A gente tem diversos artistas que trabalham a questão do catavento e vai dar o movimento. Punha ventiladores na obra, o equilíbrio, em obras baseadas em hélices de ventilador em que os bonecos se movimentavam. Você tem no sul, Santa Catarina, os sinaleiros do vento, né, também, que eram produzidos assim, basicamente para cozinheiras de casa, substituindo aquele galo com o catavento mesmo, né, que te dá pela velocidade o vento e a direção, ele te dá o quadrante de onde sopra o vento, que são os sinaleiros do vento, que depois ele vai começar a produzir em grande escala, se desligando dessa possibilidade de movimentar com o vento, né? O Celestino, né? Depois ele vai ficar grandioso, ele deixa na sua obra, por exemplo, a gente tem uma obra dele de 2-3 metros de altura, onde só um tornado faria aquilo se movimentar, mas ele mantém as características de movimento dele das suas obras pequenas, de como ele fazia para que elas se movimentassem. Então, se movimentar é um subconsciente assim, paralelo que acontece na arte popular brasileira em vários pontos do Brasil. Mais uma pergunta. Uma primeira pergunta é bem objetiva. Adalto tinha a ideia do tamanho dele. Também financeiramente, ao cobrar pelas peças? Sim, tinha a ideia. Resumindo, ela seria, valia a pena, seria bem remunerada. Ela era bem remunerada. Vivia bem no que vendia. Quem comprava, Se ele cobrava bem, se ele tinha noção do próprio tamanho ao cobrar as peças. não entendi. Se ele tinha noção do próprio tamanho De ao quanto cobrar as valia? peças. Ele tinha noção do que valia o que ele fazia? Olha, Devia cobrar mais caro? Financeiramente, né? ele era assim, ele olhava a peça, ele dava aquele valor, ele sabia o valor que tinha, como ele mesmo passou. Mas ele sabia que talvez não conseguiria vender conforme aquele valor. Só quando apareceu esse francês que começou a dar aquele valor real nas peças, entendeu? Mas ele sabia o valor que tinha. Sabia, Ele conseguia vender tinha pelo ideia. que ele queria vender? Ele conseguia vender pelo preço que ele queria vender? No começo não, depois sim. Até a mais. No começo não, depois ele vendia até a mais. Ele às vezes dava um preço e vendia pelo dobro. A pessoa, não, toma esse daqui. Ele sabia, ele dava um preço baixo, porque ele sabia que se ele desse alto, talvez não vendesse. A necessidade, aí ele dava aquele preço, mas ele sabia que valia muito. Ele valorizava muito mais. Eu acho que tem parência, posso só falar assim, eu acho essa pergunta, acho que cabe outra, assim, que é válida para os poucos artistas populares. Ele conseguiu viver do trabalho? Exatamente. Só isso. Não é nem o valor. Mas ele conseguiu, que eu conheço pelas pessoas, por exemplo, que não é questão de valor. Se a gente conhece que vai visitar Getúlio aqui em Santa Teresa, a obra do Getúlio é baratíssima, não é? Porque ele trabalha com reciclado e Getúlio está felicíssimo, para ele está pleno. Não é questão daí, não é o valor do objeto, mas ele conseguiu viver da obra dele? Olha, no começo, até a gente conheceu o francês. A gente está falando da importância do Jacques, né? A gente está falando da importância toda do Jacques. Infelizmente teve francês. Até apareceu o Jacques, ele viveu com muitas dificuldades, entendeu? Viveu com muita dificuldade
com aquela arte, já vendia um pouquinho, numa feira e outra. Precisou vir um francês para valorizar aquele trabalho feito ali. O Jacques chegou e viu, ele dizia assim, quanto que é esse daqui? É 100 cruzeiro. Na época, o Jacques Garra falava assim, toma 300. Era assim. Então, dali que ele começou a conquistar as coisas dele, e a partir dessa valorização que o Jacques dava, ele conseguia ter materiais para ele ir cada vez fazendo um movimento que era o sonho dele, dar aquela vida, né? Porque tem um custo para fazer um trabalho de movimento. Então, o Jacques dava a ele essas condições, e tudo que ele mostrava, não tinha nada que o Jacques não comprava tudo. Então, ele passou a viver melhor depois que ele conheceu o Jacques. Kátia, ele tinha outro trabalho, tinha outro ofício, trabalhava com outra coisa também? Ele já trabalhou como pedreiro, como policial, mas assim, parou para quando ele se aposentou, né, que ele trabalhou na guarda costeira, ele se aposentou, ficou só trabalhando, só fazendo arte. A gente tem mais uma pergunta, está apresentando, por favor? Meu nome é Vitória. Eu queria saber se você sabe de onde que veio essa vontade, esse amor que ele tem com a arte, assim, de onde que ele tirou isso, você sabe? Não sabe. Da onde que ele... Da onde veio esse amor que despertou a arte dele? Também acho que é o mesmo que o seu, né? De onde que, tipo assim, que Olha, ele contava pra gente que desde pequenininho ele já mexia naquele barro ali, né, brincava que barro de lama assim, né, brincava naquilo ali, e dizia que ia fazer boneco, porque minha avó brigava muito, só que não podia viver daquilo, né, foi crescendo, fazendo, ele trabalhou em outras profissões, só que aquilo ali estava guardado, porque tinha que ser, ele nasceu para ser artista, como dizia. Mas eu acho que tem uma outra reflexão, eu só vou jogar para vocês pensarem nisso. A Kátia falou uma coisa que eu acho muito importante, não sei se todo mundo aqui tem filhos, enfim, mas quando uma criança chega para os pais e diz, você é artista, eu estou dizendo que isso vai fechar todo um ciclo, mas não, isso não é profissão. Você vai se formar primeiro em algo e esquece que o artista é um ofício, a pessoa pode viver de arte. Garanto que vocês, todo mundo já que entrou por essa seara, falou, não, primeiro se forma em outra coisa, depois você vai fazer arte. Isso não dá futuro. Aí já começa, só nessa frase já começa todo esse preconceito com o artista, com a arte. Já dentro das próprias casas, que a arte, ser artista não dá futuro. Então, essa necessidade de você falar, os pais não deixavam, isso não foi lá, eu só quero dizer que isso não foi lá atrás não, tá? Isso ainda é hoje. E isso ainda incute um preconceito contra artistas, né? Porque até pouco tempo éramos tratados, por vomitar, porque eu também fui ceramista, como vagabundo, né? Ou seja, a tal história do ócio, é porque não consegue se adaptar, mas ninguém entende de uma outra maneira, né? Eu não consigo me expressar dessa forma, eu não consigo viver disso, né? E não é glamour. Uma vez eu ouvi a Fernanda Montenegro dando uma entrevista que eu nunca esqueci, dou sempre exemplo. A Bianca Ramoneiro, uma jornalista, pergunta a ela, qual o conselho que você daria para um jovem artista, um jovem ator? Ela falou, desista. Aí a pessoa, a Fernanda, ela levou um susto, falou, mas como a dama do teatro falar para um jovem ator desistir? Ela falou assim, se esse jovem ator for para casa, se remoer, se contorcer e vier para mim e falar assim, mas eu não consigo fazer outra coisa na vida, aí eu sento e converso. Caso contrário, está vindo pelo glamour, que não é real. Então ela tem uma sabedoria e eu acho que isso vale para tudo. A gente é feliz quando a gente faz o que a gente gosta, ou o que a gente necessita fazer. Agora, se isso vai dar sobrevivência ou não, aí são outras questões. É outra história, mas isso cabe aqui a gente discutir isso, ao CRAB que abrir espaço para os artistas entrarem, como acontece, mais museus, mais centros de referências, mais espaço para comercialização. Eu acho que aí um dia essas pessoas vão conseguir. Quantos aí desistem no meio do caminho? Eu garanto que vários de vocês conhecem pessoas que são artistas e não conseguem viver do próprio trabalho. Tem também uma coisa que é muito característica, que muitos deles, né,
muitos deles são multidisciplinares, né? Se a gente disser, por exemplo, se eu falar, você está, por exemplo, Dadinho, lá de Nova Iguaçu, Dadinho é pedreiro, carpinteiro, ladrilheiro, ou seja, ele tira para todos os lados, mas não consegue de jeito nenhum. O Antônio de Oliveira leva para a cidade dele primeiro cinema. Você tem lá no interior de Belmiro Braga, ele vem em Rio de Janeiro, ele produzia de noite, quando ele acabava, tinha um comércio, quando ele acabava o trabalho dele, ele ficava a noite toda produzindo arte, produzindo os bonequinhos dele, que ele tinha uma inquietude de que ele, por exemplo, ele era um homem que tinha nascido no início do século, passa pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, o tempo mudando, a Revolução Industrial, o mundo mudava muito na frente dele. Então ele tinha a inquietude de registrar essa passagem, né, da sua vida pelo mundo, mas isso não era trabalho. Isso vai começar a ser visto depois, até quando ele é trazido para os grandes meios urbanos, quando ele mesmo busca mostrar a sua arte, a princípio como um entretenimento numa feira rural, não é? Mas ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe do que ele está contando, porque a arte imita a vida, então ele está contando a sua vida, está contando o seu cotidiano. Então às vezes eu vejo que isso é muito importante, porque como eu citei, que vem o fazer gera arte. Hoje em dia nos grandes centros comerciais, vou citar de novo o Moura, o Jequitinhonha, e agora também Ilha do Ferro, né? É muito importante que se detenha o fazer, onde você caracteriza uma comunidade de artesãos, mas esse fazer vai permitir aquele que tem a genialidade artística de transformar esse fazer em arte, né? Então o cotidiano, a vida, o ganhar a vida, o produzir, o se alimentar daquilo, às vezes ele é paralelo à sua criação artística, e às vezes você nem sente, ela já está dentro, né? Elas se entremeiam, e quando você feliz dos que encontram esse caminho e são reconhecidos e são trazidos antigamente aqui para o Sul Maravilha, né? Que descia lá do Nordeste. O Jacques tem essa característica de além dele gostar da arte, dele colecionar a arte. Por exemplo, eu tinha citado aqui com ele uma exposição de numismática, que era o Brasil através da moeda, que era do CCBD, que ficava lá no cofre do CCBD, uma exposição que falava de tudo que foi moeda através do Brasil, uma exposição montada por ele, que era um especialista em montar exposição, que tinha todas as tecnologias de ponta para montagem de exposição, materiais, iluminação, as coisas, os recursos todos. Ele, que era um apaixonado, enfiava o Adalto com Serra Pelada dentro da música, que foi movimento. Ele colocava o Zé Caboclo com colheita do fumo, escravidão. Ele colocou o Antônio de Oliveira, ou seja, essa coisa de, além do colecionar, você jogar para o público e mostrar que eles existem. Muitos deles chegaram a lugares assim que nem ia imaginar, como você imaginar a GPO na Feira de Frankfurt. Nem ele imaginava que um dia ele chegaria lá, né? Mas é o caminho que depois que você... primeiro você é escolhido por Deus, né? Para ter aquele dom, né? Mas depois você é lançado e é valorizado. Chega, mas mesmo assim tem muitos que não chegam, mas tem muitos, por exemplo, que você... Se a gente citar, por exemplo, Bispo do Rosário, quando ele falece, eu lembro que trabalhava com uma conservadora e uma restauradora que foi chamado lá a casa dele que tinha um cara lá que produzia coisas, que mostrava arte, que fazia coisas, que vendia assim, carrinhos tirados de sucata, coisas que eram montadas de sucata, mas que dentro do seu quartinho ele fazia o seu mausoléu, ele fazia o seu museu particular, que quando a gente abre, a gente queria ver um jeito de conservar isso tudo. Quando a gente abre a porta, a gente fala, que isso, velho? Esse cara é doido. Tinha um mundo todo do Bispo do Rosário lá dentro. Ou seja, ele não tinha muito interesse comercial em levar aquilo ao público, em mostrar aquilo ao público. O Antônio de Oliveira mesmo era um, que ele não vendia suas obras. Depois que ele falece, ele doa boa parte ao Jacques Vanderbilt, que a gente recebe quando cabia um baú de obras do Antônio de Oliveira, que você imagina, são obrinhas desse tamanho, feitas de madeira. Ou seja, obras que a gente está até hoje catalogando, né? Mas a produção é compulsiva, a produção é inquieta, não tem como.
tem mais uma pergunta aqui. Oi, eu sou a Gabriele, eu estou me formando em conservação e instalação. Eu tenho duas perguntinhas mais voltadas para essa parte mesmo. Eu queria saber como ficou na época da pandemia a questão da conservação e da restauração das peças e quando vocês sentem assim, a necessidade de intervir, assim, qual você tem um intervalo de tempo que as peças começam a demonstrar que vocês precisam fazer alguma intervenção aí de conservação e restauração mesmo? A gente pensa, é obrigado a pensar a obra de arte como um objeto dentro de um espaço, né, e que com certeza não é o espaço ideal de uma obra de arte, não é o mesmo que o nosso. A gente precisa de características de iluminação, de ar, de ambiente, tudo bem diferente às vezes de muitas obras de arte, né? Então, durante esse período de pandemia, para a gente, não posso nem reclamar, foi muito bom que a gente fez home office. Saíamos de carro, pegávamos uma determinada quantidade de obras e levava para o meu ateliê particular. Eu tenho um merchanzinho, Sérgio de Santos Museu e Restauro, que trabalha com conservação, restauração, catalogação de obras de arte. Então a gente fazia e levava, terminou aquele, a gente levava outra leva, então a gente atravessou a pandemia conservando o acervo. Isso não houve problema para a gente, praticamente. Porque o mais complicado sempre é com o que está exposto, né? Porque a gente está guardado em reserva, a gente climatiza, acomoda, faz o ideal que seja e depois é vigia constante. Mas o que está em exposição é sempre um pouco mais complicado, porque é um microclima, né? Toda vitrine fechada ela não trabalha da mesma forma que trabalha um ambiente todo aberto. Então a evaporação é diferente, calor, concentração de umidade e outras coisas são bem diferentes. Mas o museu ficou fechado, lá no caso do Pontal, ficou fechado durante esse ano e por estar fechado a gente podia ir lá sem risco. Até porque a gente pensa no objeto, né? É claro que o objeto a ser visto, a gente, se você tem você vai expor um marfim, uma escultura de marfim indiano, você controla a luz, você controla. O ideal para ele seria o escuro total, para ele não ter influência nenhuma. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o LED, o inventário LED. Antigamente tinha essa proibição de museu, né? Você não pode fotografar, não pode isso, aquilo, porque o LED era lógico. Hoje em dia o LED, a luz era lógica. Hoje em dia o LED é digital. Hoje em dia a gente tem recursos de conservação, inclusive trouxe aqui algumas coisas. A professora Ângela, que o Adalto usava no interior das obras dele, e que muitos artistas também se usavam, que eram lâmpadas halógenas que produzem calor, que produzem infravermelho, que produzem isso tudo em grande quantidade, e que hoje em dia a contemporaneidade está a gente ficar tirinhas de LED, que são luzes eletrônicas, né, através de diodos que são praticamente emissão quase zero de ultravioleta e muito baixa de ultravermelho. São recursos que a gente tem para aplicar e jogar ali. A gente tem que sair um pouquinho, às vezes, do lado romântico da coisa e pensar na cultura material. Eu acho que só uma questão em cima do que você perguntou, a conservação dos museus, que tem seus profissionais que estão dentro aqui, mas os colecionadores nem todos têm conservador dentro das suas coleções. Então acho que hoje isso também é um dado importante. E hoje, assim, a arte, principalmente a arte, está na mão de muitos colecionadores, né? Conseguiram ir juntando e estão à disposição dos museus e tal. Esse trabalho geralmente é feito quando a gente cede com uma instituição e ali ela faz a higienização, cuidados e tal. Eu acho que isso é um dado. Hoje, por exemplo, eu tive uma preocupação, não era coisa que eu perguntei ao Vitor, eu falei, vocês vão me matar. Eu trouxe as peças da Adalto numa caixinha de acrílico, mas embaixo está colado com fita dupla face. Vocês esquecem que vocês tiram aqui. Estão conversando aqui fora. Mas surpresa dele, eu vou te deixar a resposta. Para surpresa dele, né, que ele estava até já todo assim meio nervoso, eu falei para ele que, graças a Deus, você tem esse hábito, porque de repente, eu não sei exatamente de quando era,
mas que se nem isso tivesse sido feito, a gente talvez não tivesse essa obra. A tecnologia, a conservação, a restauração como ciência vem evoluindo muito nesses últimos anos. Hoje em dia a gente antigamente a gente pegava uma obrinha assim e fazia o que era chamado corte estratigráfico, que era um pedaço de uma obra para analisar as diversas camadas que ela tem. Hoje em dia a gente tem outros recursos, a gente tem microscópios atômicos, a gente tem a ultrassom para identificar interferências, a gente tem um montão de recursos tecnológicos da contemporaneidade que a gente usa para isso, mas que se lá atrás, para analisar uma obra que se lá atrás não tivesse sido guardado na caixinha de sapato com um montão de pedacinho de jornal, a gente não estaria praticando ou aplicando esse conhecimento hoje. Então, não se pode reclamar do que foi feito, se o que foi feito trouxe isso até a contemporaneidade. Agradece, bate palma e aplica o que você aprendeu. Quem tem acesso a material específico é o técnico, né? Exatamente. Quem está em casa fazendo o que pode, tomando cuidado, já é um adianto tremendo. Mas acabei de interrompendo sua fala aqui. Não, e isso pra gente quer dizer, eu trabalho há muito tempo, como eu falei, a gente não tem muita literatura e nem nunca teve muita gente voltada para esse ramo específico da arte popular brasileira. Boa parte deles estão aí, a gente ou aprendeu junto, ou aprendemos, ou foram passados os conhecimentos, e no mais a gente vive como ciência de experiência, registro das experiências, porque na verdade, eu dizia, a David não tem experiência que dá errado, tudo serve como experiência. Então, aí você tira soluções mais para frente. Bom, eu queria agradecer a presença de todos que vieram hoje. A gente vai encerrar aqui. Queria agradecer principalmente a presença da Kátia, do Jorge, do Sérgio, que vieram aqui bater esse papo com a gente. Hoje a gente encerra esse Papo CRAB claro, essa experiência é muito boa. Eu gostei de ver, vocês participaram bastante, né? A gente teve uma conversa aqui bem leve sobre a obra da Adalto, mas também falando um pouco da criação da Kátia. E queria convidar vocês para participar do nosso coffee. A gente vai ter um coffee aqui depois, uma contemporalização aqui fora. Só lembrando que não pode entrar café e alimentos aqui dentro da mediateca. Mas é isso, a gente encerra aqui. E... Não tem previsão de exposição? Não? Completo. Mas a surpresa é na nossa página que a gente solta lá para você. Tá bom. Tá bom? É isso. Siga a gente no Instagram. Solta tudo lá. Já segui. Então tá bom. É isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui. Pessoal, nos próximos dias vocês vão receber um link com uma pesquisa para vocês darem um retorno pra gente, tá bom? Obrigada mais uma vez.